Olá, eu sou a doutora Elizabeth Nasser, professora da Faculdade de Medicina do ABC, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, disciplina de Ginecologia, serviço do professor César Eduardo Fernandes. Eu vim aqui dar prosseguimento ao estudo das síndromes menstruais. Vocês já viram a síndrome disfórica e a tensão pré-menstrual, e nós vamos hoje comentar sobre a dismenorreia. Antes disso, só definindo um pouco melhor síndrome menstrual, é o conjunto de sintomas e sinais que se relacionam ao período menstrual feminino e que tem repercussões tanto psicofísicas quanto socioeconômicas, pois veremos que tanto para o lado da esfera quanto da física e quanto a repercussões econômicas, a mulher vai apresentar alguma alteração. E o que é dismenorreia? Então, a definição de dismenorreia é aquela dor severa de localização pélvica que acontece durante o período menstrual. Ela é de ocorrência frequente, porém, a prevalência dela varia com alguma faixa etária, com algum profissional, algum tipo de profissão, com algum ambiente em que a pessoa está no momento. Ela é em 10 a 15% das vezes mais intensa ainda e afasta a paciente das suas atividades habituais. Apresenta ainda sintomas gerais associados, quais sejam cefaleia, náusea, vômito, e a perda sanguínea não necessariamente se altera, ela não tem uma diferenciação no caso da dismenorreia. E a dor varia ainda de intensidade quando relacionada à posição uterina. Classificamos a dismenorreia em primária e secundária. A dismenorreia primária é aquela onde não encontramos nenhuma doença orgânica evidente, não existe nenhuma causa física evidente. E a secundária é aquela onde existe uma causa física secundária e, dentre as causas, a principal delas é a endometriose. A endometriose, que é a colocação, é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina, na região do endométrio, que é a sua localização habitual. Então, aqui tem uma representação nessa figura de algumas localizações de endométrio, do tecido endometrial, levando a essa entidade que chamamos endometriose. Então, pode existir com grande frequência na região reto-uterina, na útero vesical, no ovário. Implantes endometriais, eles podem se apresentar em várias localizações, tanto da região pélvica quanto fora dela. Mas, com relação à dismenorreia, a endometriose mais frequente é da região pélvica mesmo. A adenomiose também é a localização de tecido endometrial fora da cavidade uterina, e aqui está representado nesta figura essa colocação de tecido endometrial na espessura do miométrio. Também uma outra entidade que leva à dismenorreia secundária. É importante que tenhamos em mente essas duas doenças, a endometriose e a adenomiose, principalmente a endometriose, para que sempre o ginecologista pense nesta doença e faça a pesquisa adequada para que a doença não progrida. Ainda outras causas de dismenorreia secundária são os miomas. Os miomas, que são tumores benignos, né, de células musculares, eles podem ter várias localizações e, dentre elas, a que mais causaria essa dor seria o mioma intracavitário, tanto submucoso quanto pediculado dentro da cavidade, mas também miomas
que estão localizados na parede do útero também podem causar essa dor intensa. Malformações uterinas também podem ser causa da dismenorreia secundária, como o útero bicorno, o útero de Delfo septado, são situações congênitas que podem também ser responsáveis pela dor tão intensa no período menstrual. A dismenorreia membranácea é uma entidade não tão comum, em que nós temos a descamação total do molde endometrial por ocasião da menstruação. Essa descamação se faz de uma só vez, ocupa então a cavidade uterina e é eliminado em uma única só vez. Essa eliminação é extremamente dolorosa e a paciente por vezes se assusta por verificar a eliminação de um molde, um tecido diferente que ela não está habituada a ver. Mas devemos orientar esta paciente nesse sentido. E a dismenorreia secundária de causa mecânica é aquela que pode acontecer, por exemplo, no caso de manipulações uterinas, como por exemplo uma curetagem uterina em que pode haver uma sinéquia ou um acolamento da região cervical, o que dificulta o escoamento do sangue menstrual. Visto isso, o que é muito importante com relação à dismenorreia primária, é aquela que não conhecemos a causa física, é sua fisiopatologia. Tudo começa quando há uma queda dos níveis da progesterona, tanto na região endometrial quanto na região miometrial. Se nós dizemos que há uma queda do nível da progesterona, é porque ela se encontrava elevada. E a progesterona elevada, como sabemos, ela está presente na segunda fase de um ciclo ovulatório. Portanto, uma paciente que ovulou, ela vai ter, na segunda fase do ciclo, a queda do nível de progesterona após 14 dias aproximadamente da sua ovulação. E esta queda vai no nível de células miometriais e endometriais estimular a enzima fosfolipase A para transformar os fosfolipídios da parede celular em ácido araquidônico, que, por sua vez, sob a ação da enzima ciclooxigenase, vai liberar os endoperóxidos cíclicos e estes vão dar origem às prostaciclinas e a prostaglandina F2-alfa e a prostaglandina E2. Essas substâncias vão estimular a contração miometrial e a vasoconstrição, que vai causar uma dor importante na região do útero. Além disso, o ácido araquidônico, sob a ação da lipooxigenase, vai liberar os leucotrienos, que também colaboram para a vasoconstrição miometrial, vasoconstrição dos vasos uterinos e contração do miométrio, também colaborando para a dor. E também os leucotrienos são as substâncias responsáveis pelos sintomas de origem geral que a paciente venha a apresentar. Além disso, sabe-se recentemente que níveis elevados de ocitocina e vasopressina encontram-se também elevados no plasma e são responsáveis pela contratilidade uterina crescente. Bem, como fazemos então o diagnóstico da dismenorreia primária, já que nós sabemos que não existe uma causa orgânica, não existe uma doença visível e palpável como no caso da secundária. E aí então, como nós ressaltamos na fisiopatologia, como os ciclos são ovulatórios, a pesquisa na anamnese de que haja ciclos ovulatórios na história dessa paciente se torna importante. E também o fato de que ela vai assinalar que esses sintomas começaram com o início dos ciclos ovulatórios, pois sabemos que a menina, logo que ela menstrua, os primeiros 2 anos em média, ela não ovula.
Então, essa sintomatologia se faz presente após o início dos ciclos ovulatórios. Que essa dor se relaciona com a menstruação, que ela influencia a vida produtiva, ou seja, a menina ou a jovem se torna impossibilitada de ir para a escola, ela falta no seu trabalho, ela fica muitas vezes na cama, não consegue nem participar da vida social. Existe uma influência do fator psicológico, sim, as pacientes mais ansiosas têm um quadro mais exacerbado e a presença dos sintomas sistêmicos associados, como já dito, de cefaleia, de mal-estar, de náusea, vômito, enfim. Existe descrito na literatura, e isso não é realizado como uma propedêutica de rotina, o teste objetivo da medida da pressão intrauterina. Na verdade, eu trouxe esta lâmina para que vocês vejam que realmente é uma entidade importante que incomoda demais a vida da paciente e nós devemos dar uma atenção especial a isso. Na paciente que tem uma menstruação normal sem uma dor tão importante, a pressão de repouso intrauterina é da ordem de 5 a 15 milímetros de mercúrio. E quando esta paciente tem a contração da menstruação para eliminar aquele conteúdo endometrial normal, esta pressão sobe a 80 milímetros de mercúrio. E a frequência das contrações são de 1 a cada 3 ou 10 minutos, com duração de 30 segundos. Já a paciente dismenorreica, no repouso, a pressão intrauterina chega a 80 a 100 milímetros de mercúrio, a mesma que a anterior apresentava na cólica. Essa é a pressão da mulher que tem dismenorreia já no repouso. E por ocasião da contração, essa pressão sobe a 400 milímetros de mercúrio e as contrações ocorrem a cada 15 segundos, durando em média 90 segundos, ou seja, ela entra num estado de tetania uterina, o que causa um desconforto muito intenso para a paciente. Bem, é importante então na anamnese conhecermos alguns itens que devem ser analisados para fazermos o diagnóstico diferencial entre uma dismenorreia primária e uma dismenorreia secundária. Então, a primária, como já dito, tem o início dos seus sintomas alguns meses após a menarca, em média 2 anos, quando os ciclos se tornam ovulatórios. Já a secundária, ela não tem uma relação com os ciclos ovulatórios. A sintomatologia pode ocorrer em qualquer momento após a menarca, especialmente em meninas em jovens acima dos 25 anos. Notem que esta faixa etária vem caindo ultimamente, nos últimos anos, porque, como foi dito anteriormente, a principal causa de dismenorreia secundária é a endometriose e nós temos notado cada vez de forma mais precoce esse quadro entre as jovens. Por isso, a importância desse diagnóstico, a importância de pensarmos nessa doença por ocasião dessa consulta. Na dismenorreia primária, a dor ela se inicia com o fluxo menstrual. Então, geralmente, a paciente já apresenta a dor um pouco antes do fluxo e já no primeiro, segundo dia do fluxo menstrual. A secundária varia, não tem assim uma regra e essa dor também pode não estar somente relacionada ao fluxo menstrual. Na primária, nós podemos ter náusea, vômito, cefaleia e outros sintomas sistêmicos, como já foi apontado a vocês. Na secundária, a sintomatologia vai depender da doença de base que essa mulher apresenta. Então, ela pode ter sinusorragia, que é a dor, a sinusorragia, que é o sangramento na relação sexual, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, relacionado muito com a endometriose,
a menorragia, que é o sangramento abundante, por exemplo, nos casos dos miomas ou nos casos das malformações uterinas, onde nós temos uma superfície endometrial maior. Na primária, o exame físico e o complementar são normais, e na secundária, o exame físico vai obedecer àquela doença de base. Então, se for um útero aumentado, um útero miomatoso, eu vou notar um aumento no toque bimanual, por exemplo. Também a história pregressa da paciente com dismenorreia primária, ela não tem grande importância, como vimos. Já na dismenorreia secundária, ela vai obedecer à doença de base. Então, se ela pode vir relacionando aí com uma doença sexualmente transmissível, e ela pode estar acometida de um processo inflamatório agora, o que vai causar uma dismenorreia. Se ela usa um DIU, ela pode também ter uma cólica mais intensa, bem forte, com características de dismenorreia. Enfim, qualquer outra sintomatologia nos deve fazer pensar em sintomas relacionados a outras doenças de base. A paciente com dismenorreia primária, lembrando a fisiopatologia que foi apresentada, ela vai apresentar então uma boa resposta ao uso de anti-inflamatórios não esteroides, porque eles justamente vão bloquear as enzimas, aquela ciclooxigenase, vão bloquear essas enzimas. Eles inibem a produção da prostaglandina. E os anticoncepcionais hormonais orais, esses vão bloquear a ovulação, impedindo então que haja aquela queda dos níveis de progesterona habitual nos casos da paciente que tem o ciclo ovulatório e dismenorreico. Já no caso da dismenorreia secundária, a melhora que ela vem a ter com o anti-inflamatório é muito pequena, e o uso do anticoncepcional pode trazer algum benefício para ela no fato de diminuir o fluxo, mas não tem a mesma resposta que a paciente com dismenorreia primária. Na dismenorreia secundária, cabe também todas as hipóteses diagnósticas secundárias que nós devemos fazer. Então, devemos fazer um diagnóstico diferencial de várias entidades ginecológicas que podem causar essa dor. No entanto, lembrando que as mais importantes são a endometriose, a adenomiose, a miomatose e as anomalias uterinas congênitas. Não menos importante, a presença do dispositivo intrauterino, a presença de coágulos dentro da cavidade uterina por ocasião de um fluxo muito aumentado, doença inflamatória pélvica, presença de aderência e alguns tipos de carcinoma. As causas ginecológicas não são menos importantes. Devemos sempre nos lembrar que a dor na região pélvica não é restrita aos órgãos genitais. Devemos sempre pensar nas entidades que acometem o intestino. Então, aquela paciente com síndrome do colo irritável, constipação crônica e doença intestinal inflamatória deve ser medicada para esta sintomatologia. Outra causa importante de dor pélvica que deve ser feito o diagnóstico diferencial é a dor musculoesquelética. E as causas urinárias, infecções urinárias e os cálculos renais. O tratamento, então, da dismenorreia primária, ele é eminentemente clínico, para aliviar os sintomas desta paciente. Então, como já dito, e eu quero que você repasse sempre na fisiopatologia, para entender direitinho como que é a fisiopatologia e daí entender muito bem o tratamento. Sabemos então, os analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroides são uma arma bastante interessante para o tratamento dessas pacientes. Como antagonista da ocitocina, recentemente vem sido descrito o atosiban, que poderia também agir
de alguma forma, na melhora da sintomatologia, uma vez que ele antagoniza a ação da ocitocina. Os contraceptivos hormonais são bastante utilizados, principalmente naquelas pacientes que desejam contracepção e mesmo naquelas que não a desejam, como um benefício não contraceptivo. Ele bloqueia, então, o eixo, né? E a paciente deixa de ovular e aquela queda de progesterona que começa toda aquela cascata da fisiopatologia não acontece. O DIU de levonorgestrel é uma outra possibilidade terapêutica interessante para aquelas pacientes que desejam contracepção. Ele deixa, na maioria das vezes, a paciente em amenorreia, o que vai, então, melhorar essa sintomatologia. Da mesma forma, a amenorreia causada pelos progestagênios e antiprogestagênios também vai beneficiar a paciente no caso da sintomatologia. O uso de análogos de liberação das gonadotrofinas seria apenas aqui está constando para que vocês saibam que é uma possibilidade. Porém, ele traz muitos efeitos colaterais e nós temos muitas outras armas mais interessantes e melhores e com eficácia para tratar esses casos. As terapias alternativas são bem-vindas como coadjuvantes do tratamento com o anti-inflamatório ou com os contraceptivos, como nós já vimos. Os anti-inflamatórios, existem vários anti-inflamatórios podem fazer parte do arsenal que nós dispomos para tratar essas pacientes. Então, nós temos os anti-inflamatórios não hormonais, entre eles naproxeno, ibuprofeno, ácido mefenâmico, o diclofenaco, cetoprofeno e piroxicam. E aqui tem alguns nomes comerciais e alguma forma posológica mais habitual de usar. E os inibidores específicos da COX-2, que são nimesulide, meloxicam e celecoxib. Este é um esquema terapêutico habitual do uso dos anti-inflamatórios. No entanto, o que observamos é que, se pudermos, naquelas pacientes, prever o dia que ela vai menstruar, seria de muita valia para ela que nós iniciássemos o tratamento 2 dias antes. 2 comprimidos, por exemplo, de um anti-inflamatório, nos 2 dias que antecedem a menstruação, e 2 comprimidos ao dia, nos 2 dias primeiros do fluxo, serão suficientes, na maioria das vezes, para que ela passe por este período sem este sofrimento, possa fazer as suas atividades habituais, sem grandes sofrimentos, sem grandes limitações. Então, o uso, não há necessidade de se usar um tempo grande. Agora, lógico, se ela não percebeu que vai menstruar e a dor chega, seria bom então que logo ela iniciasse o tratamento, e aí pode ser usada essa posologia que está aqui, durante o período que ela está menstruada e no período que ela tem mais dor, que geralmente são 2 dias de fluxo. Bem, além disso, existem os tratamentos não medicamentosos. A atividade física auxilia bastante esses casos, mas não naquele momento da dor, logicamente. Essa paciente deve ser orientada a fazer a prática de atividade física frequente. Isso melhora a circulação pélvica e melhora o retorno venoso desta região, que fica mais congesto no momento da menstruação. A acupuntura, também existem estudos duplos cegos que mostram uma eficácia da acupuntura no tratamento da dismenorreia. Calor local, lógico que ele não vai chegar até os órgãos pélvicos internos. O que ele causa é um relaxamento da musculatura pélvica abdominal, e isso dá um conforto maior à paciente, que no momento da dor ela fica toda contraída. Então isso poderia ajudar. E a estimulação nervosa elétrica transcutânea, também com princípio semelhante ao princípio da acupuntura, também leva a um alívio da dor, mas geralmente ela funciona a longo prazo.
com um estímulo elétrico dessa região a longo prazo e ela auxilia também no tratamento da dismenorreia. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado esta minha apresentação e agradeço a atenção de todos vocês.